Amanhã você vai chegar na estação de metrô, na estação de ônibus e vai ter uma câmera reconhecendo o seu rosto, inclusive podendo qualificar você, classificar você como suspeito. O que você acha disso? Isso não é ficção científica, isso é algo que está em discussão nesse exato momento agora no Brasil. Existe um projeto de lei, o projeto de lei 1823, que estabelece a vigilância biométrica em situações, em contextos como estações de transportes públicos. O projeto de lei visa a vigilância, a segurança. Só que o problema é que isso gera um conflito com a proteção de dados, a proteção da própria privacidade. Inclusive, no debate, alguns pontos que surgem e que levam a uma certa dúvida e questionamentos são como, por exemplo, pode o sistema, através do uso da inteligência artificial, tomar decisões automatizadas sem a participação humana? Isso é viável? Isso está hoje na crista da onda. É um dos tópicos mais importantes, inclusive não apenas no âmbito interno, no âmbito doméstico, mas inclusive no âmbito internacional. E aí eu vou levar para um nível ainda mais grave em contextos de guerra. Pode uma inteligência artificial, num contexto de guerra, tomar decisões automatizadas sem a participação ou a validação, supervisão final do ser humano? Esse é um ponto. O projeto de lei, quem defende o projeto de lei fala que haverá um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, né, que a gente chama de RIPD, mas mesmo assim você tem o acesso aos dados e à privacidade da pessoa. O ponto constitucional, ou os pontos constitucionais aqui envolvidos são, de um lado, o direito fundamental à proteção de dados, está no artigo 5º, inciso 79, mas, por outro lado, também a intimidade, a privacidade, artigo 5º, inciso 10, o sigilo de dados, artigo 5º, inciso 12, e o dever geral de promover a proteção e a segurança pública. Nós sabemos que quando direitos, valores, interesses de natureza constitucional entram em rota de colisão, nós devemos aplicar técnicas para achar a melhor alternativa, a melhor saída. O que está em jogo aqui, então, nesse caso, é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, você sabe, é composto de 3 elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Basicamente, o que isso quer dizer é que a adequação deve ser visto se a medida adotada ela é apta, eficaz, eficiente, efetiva para alcançar a finalidade pretendida. Necessidade é análise para saber se aquela medida, aquele meio, aquele instrumento escolhido, ele é o meio menos oneroso, menos gravoso, menos danoso que existe. Então, se existem diversos meios ou instrumentos para obter a mesma finalidade, eu devo escolher aquele meio menos oneroso. E a proporcionalidade em sentido estrito significa que as vantagens devem superar as desvantagens, ou seja, quando eu aplico aquele meio que é adequado para alcançar uma finalidade, esse meio é o meio menos oneroso, ainda assim eu tenho que verificar o seguinte: olha, no final o saldo é as vantagens obtidas por esse meio, elas são maiores do que as desvantagens, os benefícios são maiores do que os custos, o bônus é maior do que o ônus? Essa é a questão. Então, quando eu coloco, de um lado, proteção de dados, intimidade, privacidade, de outro lado, segurança pública, eu trago isso para a balança e, dentro da realidade do caso concreto, eu aplico a proporcionalidade, ou seja, a proteção da privacidade deve prevalecer sobre a segurança pública, ou nesse contexto a segurança pública deve prevalecer sobre a privacidade, gerando uma restrição a ela? Veja que nesses casos não há que se falar em supressão de um dos valores ou de um dos direitos, mas uma restrição. Isso não quer dizer que
os dados, a privacidade, a intimidade da pessoa vai ser suprimida de forma absoluta. Não haverá um sacrifício total. O que haverá aqui é uma restrição em razão de um outro valor constitucional. Alguns chamam isso de princípio da convivência das liberdades, ou seja, quando eu tenho liberdades em jogo que entram numa roda de colisão, eu tenho que procurar uma convivência entre elas, levando a uma cedência recíproca. Termo talvez não muito usual, mas cedência recíproca significa eu vou ceder um pouco para cada lado, né? Então, quem defende aqui essa vigilância biométrica vai dizer o seguinte: olha, não pode haver aqui uma decisão automatizada, tem de haver um relatório de impacto à proteção dos dados pessoais. Enfim, você cria guarda-reios, cria ali salvaguardas para evitar que o direito à privacidade, intimidade e à proteção de dados, que está sendo restringido, não seja restringido de uma forma abusiva, né? E aí eu trago de novo o princípio da proporcionalidade, porque ele visa proteger contra o excesso. Então, tanto é que no direito europeu, por exemplo, muitos chamam o princípio da proporcionalidade de princípio da vedação de excesso, ok? Seria uma espécie de manifestação dessa proporcionalidade. Eu aqui no Brasil não diria que é sinônimo, mas é uma derivação. Então, por causa da proporcionalidade, eu evito o excesso. E por que eu falo isso? Fazendo aqui um parênteses rápido. Porque a proporcionalidade, ela não visa proteger apenas contra o excesso, mas ela também visa proteger contra a insuficiência. Ou seja, se eu vou fazer uma medida, eu tenho que adotar essa medida na forma ou na dosagem correta. Alguns chamam isso de princípio da justa medida. Não pode nem ir além do necessário, que é o excesso, nem ficar aquém do necessário, que é exatamente a insuficiência, né? Enfim, existe esse debate constitucional, temos de ficar de olho porque isso vai cair em prova quando for aprovado o projeto de lei. Por que eu acredito que vai cair? Porque isso envolve direitos fundamentais, envolve segurança pública. É muito provável que o tema seja judicializado, ou seja, haja ali a propositura de uma ADI, por exemplo, e é um tema que é muito sensível, né? Pode cair dentro de direito constitucional, pode cair dentro de formação humanística, né? Para quem quer magistratura, porque formação humanística você tem ali direitos digitais, enfim. Ok? Fica de olho, o impacto pode ser bastante grande, sobretudo aqui para a nossa prova. Você sabe que eu estou aqui diariamente trazendo as notícias mais importantes, os acontecimentos, temas que têm potencial para cair em prova. Então, se você já gostou do vídeo, deixe seu like, curte, porque você ajuda a gente a ganhar mais, a expandir e a crescer. Vamos crescer juntos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Se aparecer a opção ali, o botãozinho para você hypar o vídeo, né? Colocar o hype, coloque. Tudo isso ajuda a gente a ganhar relevância e motiva a gente a cada vez entregar mais conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Conta com a gente.